viver sem isso? Ninguém vive sem isso. Você pode ficar até 7 dias sem beber um gole disso, mas no 7º dia em diante, começa a haver a falta da água no seu corpo. E a falta da água no seu corpo vai provocar várias coisas. A desidratação vai provocar vários sintomas no seu organismo. Então, vamos voltar a dizer, nós não podemos viver sem isso. A água, ela é algo muito importante para nós, na nossa vida. Não fique sem beber água no decorrer do dia. O certo é nós bebermos 3,5 litros de água por dia, até no final do dia. Então beba água, não fique sem beber água. Amém? Era a palavra que eu tinha para dar para vocês nessa noite. Vou voltar a palavra para o pastor Márcio e estou voltando para o banco. Amém? Mas só que não é não. Se resume também nisso: água. Eu falei para o Maurício, quero testificar o ministério de música aqui da igreja. Eu tinha orado e Deus tinha colocado, tem 4 meses que eu trouxe uma palavra aqui, e esse texto vai ser lido de novo hoje. E quando Deus trouxe de novo esse texto à minha memória e falou grandemente ao meu coração, eu corri no meu rascunho, esse aqui é o rascunho anterior. Eu corri atrás do rascunho anterior e fiquei olhando, falei, mas não tem lógica, não tem nada do rascunho anterior, do que Deus revelou agora, e é o mesmo texto. Fiquei em parafuso. Deus é Deus. Deus trouxe de novo o mesmo texto e mudou tudo daquilo que eu tinha falado a primeira vez. Você acredita nisso? E aí eu fiquei assim meio perdido. E quando o Ministério de Música começou a cantar aqui, os 2 primeiros corinhos que vocês cantaram, vocês falaram num dos refrãos que vocês cantaram algo principal do que Deus me deu nesta noite para falar, sobre o sobrenatural de Deus. Sobre o sobrenatural de Deus. E o segundo corinho falou de quê? De confiança. Quando não há saída, quando não tem mais recurso, quando não tem mais para onde correr, ainda há uma saída quando nós olhamos para Ele. Então Deus nessa noite trouxe eu aqui para simplesmente falar para você sobre 2 coisas: o sobrenatural de Deus e a segunda parte, que muitas vezes achamos que não tem saída, que chegamos no final daquilo, mas Deus é aquele que dá a última palavra, é Ele que põe o último ponto, é Ele que determina se não há mais saída ou se há saída, porque Ele pode mudar toda a situação. Você crê nisso, Fátima? Fala para eu creio, irmão Wander. Aleluia! Sobrenatural. Sobrenatural, que é algo que nos fala que é fora das leis naturais. O sobrenatural é o poder sobrenatural sendo manifestado. Sobrenatural é grande, é um exercício extraordinário que pertence ao domínio da fé. Só quem tem fé pode viver o sobrenatural. Você viu isso aqui? É um poder sobrenatural fora das leis naturais que pertence ao poder da fé. Mas sobrenatural é tão grande. E milagre? Milagre está um pouquinho abaixo. Milagre é um sinal, é algo maravilhoso, é um poder, é um acontecimento maravilhoso, é espantoso e também significa o poder de Deus. Milagre é algo grande, mas sobrenatural, ele ultrapassa todo o nosso entendimento. É quando nós chegamos à questão de entender que não tem saída humana, que não tem para onde correr, que não tem o que fazer. Aí nós descobrimos que o nosso Deus, Ele opera o sobrenatural para nos abençoar. Amém? Nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 3, no versículo 1 até o 17. Esse negócio de falar que o texto é conhecido, eu não gosto de falar isso não. Porque eu acabei de falar para vocês aqui agora, que eu voltei lá no meu rascunho da última palavra e nada confrontou com o que foi falado da última vez. Então a verdade é que toda vez que nós lemos a palavra, algo novo nasce no nosso coração. Amém? Porque a palavra se renova todo dia. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17.
coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o seu exército de Israel, mandando dizer também a Josafá, rei de Judá: ó rei, de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. O versículo de número 8 diz o seguinte: porque caminharei e subirei contigo. Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeados com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Aleluia, glória a Deus. Meus, nós vemos um texto aqui que nos fala de uma situação que o filho de Acabe veio a viver depois da morte dele. Acabe tinha morrido diante de uma guerra que ele tinha pelejado. Acabe tinha também feito uma aliança com Josafá, pelo qual também nós referimos o nome do rei de Josafá aqui. E no passado, quando eles fizeram essa aliança de guerrear junto, de ir à batalha junto, eles pelejaram algumas batalhas juntos. E sempre tiveram vitória, alcançaram vitória. Mas por quê? Porque Josafá sempre foi um homem temente a Deus, que buscava a direção de Deus. E todas as vezes que ele se envolveu nas batalhas com Acabe, Deus trouxe a vitória por causa da vida de Josafá. Então aqui agora nós encontramos uma situação que o filho Jorão de Acabe vem a viver. Acabe morreu, era o rei. E quando ele morre, porque ele era um homem mau, de extrema maldade, que agia com mão pesada em várias situações, então todos aqueles territórios que ele tinha invadido, todos aqueles territórios que ele tinha conquistado, aquele povo era obrigado a pagar tributos a ele. E aí o que acontece? Como todo mundo conhecia Acabe e sabia que era um homem mau, e a sua mulher, uma mulher mau, que servia a outros deuses, e que ela profanava muitas vezes várias coisas para alcançar seus objetivos, aqueles homens daqueles outros territórios temiam Acabe. Mas Acabe morre, e vem Jorão, filho dele. A tendência
pai, ele herda do pai muitas das coisas, mas nesse caso foi diferente. Quando Jorão toma posse do reino e começa a reinar sobre Israel, os seus adversários, os seus inimigos começam a perceber e a descobrir algo, uma fragilidade no rei Jorão. Jorão não era como Acabe. Começaram a perceber, começaram a entender que havia uma fraqueza naquele homem. Aquele homem não agia como seu pai. E aí então seus inimigos perceberam uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para quê? Para parar de pagar impostos. Eles viram a saída de parar de pagar impostos para Israel, como eles eram submetidos a pagar. Mas eles não pararam apenas só para pensar nisso. Veio também da ideia deles o seguinte: o rei Moabita, eu não só vou parar de pagar impostos, como eu vou invadir também Israel. Porque eu sei que o rei que está lá hoje é um rei fraco. Então nós vamos pelejar contra ele, e nós vamos vencer essa batalha, e nós vamos parar de pagar impostos, e vamos tomar Israel para nós, como também vamos fazer Israel sujeitar-se a nós. Essa era a ideia, conjecturando eu, que passava sobre a cabeça do rei Moabita. E ele fez isso. O que ele fez? Ele mandou juntar o seu exército, convocou o seu exército, e aí quando ele convoca e ele prepara, e ele começa a marchar rumo a Israel, ali todo o reino tinha os seus espiões, todo o reino também tinha aqueles que avaliavam o território, como estava. Israel não era diferente. E quando eles percebem que o exército moabita se levanta e se prepara para uma guerra, a notícia chega até Jorão. E quando essa notícia chega até Jorão, eu acredito, conjecturando eu também, ele desestabilizou. E aí ele, mais do que depressa, quando ele vê que ele se levantou contra ele e que ele pode invadir Israel, ele mais do que depressa, ele fala para os seus avós: olha, eu quero que hoje mesmo vocês venham a trazer para mim quantos homens há nesse exército, quantos homens estão preparados, quantos homens nós podemos contar. Ele manda os seus soldados fazer revista na tropa de Israel, para saber com quantos homens ele podia contar para ir de frente àquele exército que estava vindo para tomar conta de Israel. Porque aquele povo não queria mais ficar subjugado a Israel. Eles queriam sair debaixo daquele jugo. Então eles se levantaram. Mas aí o que acontece? Jorão, ela lembrou, falou: olha, mas eu também não estou sozinho nessa não. Eu vou falar e mandar um aviso para Josafá. Josafá tinha uma aliança com meu pai. Todas as guerras, meu pai falava para Josafá, chamava ele, e Josafá estava pronto para atender o pedido do meu pai. E mais do que depressa, Jorão faz o que? Ele manda pessoas irem até Josafá e levar um convite para ele vir guerrear juntamente com ele. Essa guerra não era de Josafá. Esse problema não era de Josafá. Esse problema era de quem? De Jorão. Os moabitas estavam vindo para resolver uma situação com ele. Mas ele tenebroso, e ele olhando talvez para o seu exército, e talvez o número não era necessário e suficiente para vencer aquela guerra, ele mais do que depressa ele tomou atitude. Ele mandou avisar Josafá, e também no decorrer, que eu acredito que Josafá venha a ele, eles entram num acordo e também chama o rei de Hebron. Chamaram o rei de Hebron por quê? Porque eles precisavam passar dentro da terra de Hebron. E se eles passassem dentro da terra de Hebron, conjecturando eu, sem chamar o rei de Hebron talvez poderia ficar chateado e contrariado com aquilo. Então, eles pensaram junto: mas vamos chamar também o rei de Hebron, porque o rei de Hebron vai somar conosco para nós irmos para essa guerra. E não foi diferente. Ele manda o convite até Josafá, e Josafá atentamente o recebe. E como ele tinha feito uma aliança com seu pai Acabe, ele atenta naquele momento e fala: meus homens, os meus cavalos servirão a você também, Jorão. Vamos à guerra juntamente com você. Volto a te dizer, a guerra não era de Josafá. Essa guerra era de Jorão. Mas ele manda avisar Josafá. Josafá tinha uma aliança com Acabe. E por essa aliança que ele tinha com o pai de Jorão, ele vai à guerra juntamente com Jorão. E aí o que acontece? Eles se encontram, esses três exércitos se encontram, acredito eu que sai Jorão com o seu exército, encontra com Josafá no metade do caminho, com uma parte do seu exército, e aí eles andam e já entram juntamente com Hebron.
E quando eles reúnem os três exércitos, começa a caminhada para a guerra. E quando começa essa caminhada para a guerra, eles vão caminhando. E eles vão adentrando o primeiro, o segundo, eles vão adentrando o terceiro dia, eles entram no quarto dia. E quando entram no quarto dia, eles começam a perceber uma coisa. Eles começam a perceber que a água está acabando. Eles estão percebendo e não acham poços. Eles não acham água nesse caminho. E eles adentram o quinto dia e aí a água já acabou. E eles já estão sem água. E não tem água. Os animais não têm água para beber e nem eles têm água para beber. E o que acontece? Entra o sexto dia e quando eles estão no sétimo dia, eles descobrem que estão sem água de tudo mesmo. Que os animais estão alguns dias sem beber água. Que eles, os soldados todos que estão ali, estão sem beber água. Estão sem água. E aí eles começam, conjecturando Ariovaldo, quando eles olham para o exército, eles veem a face daqueles soldados, não são soldados que estão preparados para ir para a guerra, mas soldados que estão decepcionados no momento que estão vivendo, porque eles estão indo para a guerra sem estar alimentados por água. O desânimo é total, irmãos. A falta de água no corpo, ela provoca desânimo, ela provoca agora sintomas, e aqueles soldados, eles deveriam falar: como que nós vamos guerrear sem nós termos água, sem nós nos fortalecer no nosso corpo? Como os nossos animais vão nos ajudar para ir de frente para a batalha, se todos eles também estão com sede e não têm água para beber? Eles estão diante de uma situação, eles estão diante de um momento preocupante, porque faltou o quê? Faltou estratégia, faltou alguém para pensar nisso tudo, alguém que pudesse parar e pensar: quantos dias que nós vamos pelejar, quantos dias que nós vamos caminhar no deserto, quantos dias que nós vamos estar lá, precisamos de água suficiente, de alimento suficiente, mas ninguém teve o preparo para fazer isso. Mas também por quê? Porque quando Jorão viu isso, ele agiu precipitadamente. Ele já agiu chamando e convocando o exército para ir para a guerra, já mandou um recado para Josafá, ele já mandou chamar o rei de Hebron, e esse povo, esses três exércitos saíram para a batalha. Faltou planejamento, faltou ser planejado quanto tempo que eles iam ficar ali e que eles iam precisar de água. Então eles estão vivendo agora uma situação. Já tem 7 dias de caminhada no deserto. No deserto. Caminhada onde, igreja? No deserto. E aí eles deparam com a situação. São 7 dias caminhando para cá. Se nós voltarmos para buscar água, são mais 7 dias. Essa caminhada vai matar quem voltar. Essa caminhada para voltar, para buscar água, vai matar quem voltar para buscar. Aonde eles estão, não tem esperança de água, porque eles já tinham procurado e não tinham achado. Havia batedores que talvez já tinham andado 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros à frente e não tinham achado água. Eles não poderiam ter esperança de ir para frente e achar água, porque poderiam encontrar de frente o exército moabita. E como eles estavam, eles não podiam enfrentar o exército moabita. Eles estavam fracos, debilitados, eles não estavam preparados para a guerra naquele momento. Então a situação pelo qual esses três exércitos estavam vivendo naquela hora era uma realidade de impossibilidades. Era uma situação que não tinha saída. Voltar, morreriam na volta. Ficar, morreriam na mão dos moabitas. Ir à frente, morreriam talvez de sede e também na mão dos moabitas. E aí, como muitos de nós, como esse homem chamado Jorão, diante das situações que nós atravessamos na nossa vida, diante de circunstâncias que nos cercam muitas vezes na vida, Jorão, o incrédulo, aquele que não servia a Deus, mas servia a Deus estranhos, porque ele já vinha disso, como pelo seu pai e pela sua mãe. Ele causa, sabe o quê? O mesmo Jorão que chamou os exércitos para a guerra, é o Jorão que fala: olha, que fizemos nós para o Senhor trazer esses três exércitos para o deserto, para que possamos
quando o cinto aperta, quando o momento é difícil, o ser humano quer procurar uma resposta por aquilo que ele está vivendo. O ser humano, ele quer trazer uma resposta porque ele não reconhece que a falha está nele, que aquele momento que ele está vivendo foi causado por causa de escolhas erradas. Ele não quer reconhecer que foi passos errados que ele deu na sua vida, atitudes erradas que ele cometeu, então ele tem que culpar a Deus. Mas irmão, você está falando o quê? No nosso meio evangélico tem muitas pessoas que são frequentadores da casa do Senhor, são admiradores da casa do Senhor, não são verdadeiramente cristãos, que quando eles entram na dificuldade, eles entram no problema, a primeira pessoa que ele culpa é Deus. E tem uns que é tão abusado que ainda fala assim: mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante, por que Deus está fazendo eu passar por isso? Olha aí, a que ponto o homem é capaz. Então quer dizer que Deus tem que fazer alguma coisa para ele porque ele é dizimista e porque ele é ofertante? Eu estou falando daqueles que gostam de frequentar a igreja, aquelas pessoas que admiram a igreja evangélica, se sentem bem estar na presença dos cultos, porque um verdadeiro cristão, ele age de forma diferente de um admirador. Jorão naquele momento traz essa pergunta para eles: será por que Deus nos trouxe para essa situação? A situação era uma situação que não tinha saída. Então ele, querendo tirar a responsabilidade de ter levado aqueles 3 exércitos para o deserto, tirar dele a responsabilidade que todos eles iam morrer no deserto, ele foi culpar a Deus. Por que ele não culpou os deuses do pai dele? Por que ele não culpou os deuses da mãe dele? Por que ele não culpou o Deus que ele serve? Ele nem ao próprio Deus dele buscou uma direção, mas ele culpou Jeová por causa da situação que ele estava vivendo. E não é diferente dessa geração. Essa geração, quando o problema vem, quando uma situação vem e ela se torna um problema grande diante da pessoa, diante das suas mãos, que as impossibilidades mostram para você e para mim que não tem como nós sairmos dela, a primeira coisa na nossa oração, tem muita gente que começa a oração dizendo assim: mas Senhor, olha o que eu tenho feito para o Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que essa enfermidade? Por que essa situação? Irmãos, pelo amor de Deus, quem falou para você que foi ele que colocou você nessa situação? Olha para Jorão. Jorão não buscou a direção de Deus. Jorão levou 3 mais 2 exércitos juntamente com ele, pelo impulso do coração dele. E não é diferente com nós, não. Nós provocamos situações na nossa vida pelas nossas emoções, por acharmos que sabemos muito, porque sabemos que nós frequentamos uma igreja evangélica, porque nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós somos algo capazes para decidir na nossa vida e não buscamos direção de Deus. Essa geração tem pagado um preço alto, porque essa geração não quer ter intimidade com Deus. Essa geração que você está vivendo está pagando um preço alto, sabe por quê? Porque você acha que você é autocapaz em tudo que você faz, você acha que você é muito inteligente, você acha que você pode decidir a sua vida, e esquece que quem controla a sua vida é Deus. Quem é que controla a sua vida? Quem é que controla a sua vida? Aleluia! É porque você tem intimidade com Ele. E você reconhece que Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, será eternamente. Quando Ele fala isso, tem um homem de Deus ali naquele lugar. E a primeira atitude de um homem e de uma mulher de Deus é o quê? Ele não faz nada sem antes buscar a direção de Deus. Jeosafá, naquele momento, ele entende que a situação que eles estão passando é algo preocupante, é algo que não tem saída, e ele mais do que depressa fala assim: algum profeta a quem nós podemos consultar? Naquele momento, quando ele fala, todo mundo fica calado, mas alguém se manifesta. E quando alguém se manifesta, essa pessoa simplesmente fala: olha, existe um homem, Eliseu. Este homem em quem eu estou falando, ele é filho de Safate.
Deus. E esse rapaz, ele servia água na mão do profeta Elias. Ele andou junto com Elias e Elias tomava da água que ele colocava na mão dele. Meu Deus, olha o que esse rapaz está falando. Esse rapaz estava passando aquela hora uma confiança para ele dizer: olha, não é um profeta qualquer não, é um homem que ele tem passado, ele veio de família que serve a Deus e ele serviu o profeta Elias. Nós temos que parar de pensar, essa geração tem que parar de pensar: quem é que andamos consultando aí fora? Quem é que anda ouvindo aí fora? Quem é que tem trazido para você palavras e você tem ouvido essas palavras e tem dado mais crédito às palavras de alguém do que de Deus? Esse profeta, para ser primeiro ouvido, foi trazido um relatório que ele era. Esse profeta era filho de um homem de Deus e serviu um profeta que servia a Deus. Hoje muita gente sai e simplesmente para. Eu preciso ouvir a voz de Deus hoje através da boca de alguém e nem olha de quem ele está ouvindo a tua palavra. Ele nem sabe qual é a procedência de quem está liberando palavras sobre a vida dele. Ele não consulta para saber quem é o profeta. Por isso que existe uma profetagem para tudo quanto é lado agora. Internet, você acessa a irmã da internet. A irmã de lá, o Senhor está me falando, o Senhor está me falando. Aí se você ligar 10 vezes para ela, ela já está com o papel escrito na frente dela: o Senhor está me falando, o Senhor está me falando. Tem pastor em cima do púlpito que está fazendo assim agora. O Espírito de Deus, que essa semana, essa igreja vai conquistar tudo que está ao seu alcance. Ô Jesus amado, tem misericórdia. Ele libera a palavra sobre a igreja todinha. Isso é falta de discernimento, irmãos. Isso é falta de conhecimento de palavra. Porque quando falta conhecimento de palavra, o homem põe palavra na sua própria boca. Aí ele quer enfiar na boca do povo algo que ele acha que é daquele jeito e é daquele que vai se funcionar. Meu irmão e meu querido irmão que está aqui, olha de quem você vem ouvindo palavras aí fora. Olha quem tem tido influência sobre a sua vida, achando que pode ajudar você em alguma coisa. Você tem que conhecer a procedência de quem está querendo destruir alguma coisa. Você tem que conhecer a procedência de quem está liberando palavras sobre a sua vida. Você tem que saber se é mulher de Deus e se é homem de Deus. Porque homem de Deus e mulher de Deus não sai soltando palavras para tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque ele é dirigido por Deus. E esse negócio, quando o cara põe a mão na tua cabeça, ele não fala nenhuma dificuldade e só fala de conquista. Meu Jesus amado, o cara está no pecado, o cara está afundado no pecado. Irmão, o Senhor me revela que você vai prosperar, que você vai fazer isso. Deus tenha misericórdia desses homens e dessas mulheres. Deus tenha misericórdia. É vergonhoso, mas tem que ter gente que tem que ter coragem de falar. E eu não tenho medo de desafiar o homem. Eu não tenho medo de desafiar o diabo. Sabe por quê? Maior é aquele que está comigo. Temer falar a verdade é ser convivente com a mentira. E eu não vou conviver na minha vida com a mentira. Maior é Jeová no meu coração. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que quando aquele homem tentou julgar a culpa em Deus, em Jeová tinha um homem de Deus naquele lugar. E quando é trazida a ele uma referência maligna, e aquele homem era homem de Deus mesmo, Josafá falou: é esse, vamos até ele. E quando aqueles 3 reis caminham até ele e chegam lá, acredito eu que Jorão chegou na frente. Eliseu, um homem de Deus, já teve a revelação de Deus que estavam chegando gente ali. E mais do que depressa, Eliseu, conhecendo quem era que estava chegando ali também, ele já partiu para cima dele. Quem é você para estar aqui? Quem é você para estar aqui consultando a Deus? Olha o que ele fala. Por que você não consultou a Deus, os seus deuses, acerca dessa situação que você está vivendo? Por que você não buscou a direção dos deuses da tua mãe e do teu pai? E agora, você vem aqui para buscar. E aí, Eliseu assusta que quando ele
Josafá. E aí, Eliseu olha para você ver o que é um homem de Deus no meio de ímpios. Quando ele vê Josafá, ele fala: assim como vive o meu Senhor, se não fosse por Josafá, olha para você ver, eu punha você para correr, com as minhas palavras, eu punha você para correr de agora. Mas, em respeito à vida desse homem, que é homem de Deus, eu vou trazer a resposta de Deus para a vossa necessidade. Olha a importância que você tem como homem, olha a importância que você tem como mulher de Deus, que quando nós chegamos no lugar, Paulo, nós fazemos a diferença. Sabe por quê? Porque o brilho do Espírito Santo que se encontra em nós, ele reflete o homem e a mulher que você é. Uma salva de palmas para Jesus. O brilho do Espírito revela quem somos nós no meio dos ímpios. E há temor aonde há a presença de Deus. E a presença de Deus está através da sua vida, Fátima. É através da sua vida, quando você se coloca, eles percebem a presença de Deus. E há diferença nisso. Por que que Eliseu recebe eles? Porque havia ali um homem de Deus. Irmãos, eles foram até Eliseu por causa do quê? Do quê? Interessante isso, é quem está prestando atenção. Eles foram até o profeta por causa de quê? A necessidade deles era o quê? Olha só para você ver. A necessidade deles era água. Eles precisavam de água, senão eles iam morrer. Foi a necessidade pelo qual foi convocado o profeta. E aí, irmãos, quando eles chegam, e aí é colocada essa situação que ele já sabia como homem de Deus, ele mais do que depressa já toma também atitude. Trazei até mim um tangedor. Isso que eu vou falar agora é o que você tem que guardar no seu coração. É esse o tamanho da responsabilidade de quem está ministrando música aqui em cima e quem está tocando. O louvor, ele tem uma força tremenda. O louvor, ele tem uma força para quebrar cadeias. O louvor tem força para quebrar cadeados, irmão Paulo. O louvor, quando eu falo, é o instrumento, é a voz, ele tem poder para mudar a situação. Eu fico parado e analisando aqui uma situação. A situação que esses reis estavam vivendo. Quando eu me volto lá, quando Moisés manda os espias para ir olhar a terra prometida como ele era. Olha para vocês verem, homens vivendo a mesma situação, mas com um pensamento diferente, com atitude diferente. Quando ele manda os príncipes juntamente com Caleb e descer até lá embaixo com Josué para olhar como era a terra prometida, os príncipes vieram carregando, 3 homens carregando um cacho de uva, cestas enormes com frutas, leite que tinha gosto de mel. Mas quando chegaram diante de Moisés, falaram assim: olha que beleza, olha o tamanho do cacho de uva, olha o tamanho das frutas, olha o leite, como é gostoso. Mas a terra não é para nós. Como é que é? A terra não é para nós, mas lá tem gigante, lá tem homens grandes. Aqueles homens viram as frutas, viram o doce do mel do leite, mas a mente deles estava vendo os gigantes, os reinos que dominavam aquela terra, que eram reinos poderosos. Mas havia ali 2 homens que o Espírito de Deus estava sobre eles, que eles não olharam para o tamanho da situação que eles estavam olhando com seus olhos, mas eles olharam que aquela terra já tinha sido prometida para eles, e não importava o que viesse a acontecer, o Senhor entregaria aquela terra na mão deles, porque o Senhor era com eles. Aleluia. Os gigantes iam cair por terra, as nações iam ajoelhar diante de Jeová, porque o Deus que eles serviam tinha poder sobre todas as coisas. Todos estavam vivendo a mesma situação, mas a forma de ver é diferente. Aqui nós estamos vendo uma situação com 3 reis. Jorão vendo a dificuldade e o problema. Josafá
buscando a direção de Deus. E quando ele chega, e o tangedor chega e toca, olha para você ver, Eliseu podia ter liberado a palavra. Eliseu já podia ter falado o que o Senhor queria fazer, mas não. Olha a importância do louvor, irmão Paulo. Aquele momento, Eliseu, para entrar na presença de Deus, para estar com a alma tranquila diante de Deus, irmão Paulo, ele precisava de um instrumento, está tocando, e talvez alguém está cantando, para que a alma dele viesse a entrar em contato com Deus. Olha a importância de quando o louvor está sendo ministrado na frente da igreja. É um preparo que nós temos para a palavra. É o Espírito de Deus nos preparando para aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus durante a noite. E aí, quando o tangedor chega e começa a tocar, ou talvez alguém também ajudando a cantar, e aquela música toma conta do corpo de Eliseu traz a resposta e a saída para aquela situação. Mas é algo tremendo a saída. Eliseu olha para eles e fala: olha, você vai pegar o exército e vai pôr eles para furar covas. Como é que é? Furar covas. O exército vai ter que furar covas no meio do deserto. Mas não é poucas não, é muitas covas que vocês vão ter que furar. Por quê? Oh, meu Deus do céu, é tremendo isso. Ariovaldo, isso é tremendo. Sabe por quê? Porque o homem podia talvez buscar depois uma resposta por aquilo que aconteceu. Vocês não vão ouvir vento. Vocês não vão ver chuva. Vocês não vão ver nuvens. Meu querido, presta bem atenção. Pastor, é tremendo isso. Maurício, é grandioso demais isso, igreja. Deus estava falando para: olha, é tudo impossível. Nada que vai ser trazido de hoje para amanhã tem possibilidade. Não vão ver nuvens para imaginar que a chuva vai cair. Não vão ver o vento soprando pensando que na madrugada vai chover. Não vão ver nada. Mas de manhã a água vai descer pelo vale e vai encher todas as covas. Quem é cova de Deus aqui nessa noite? Quem é cova? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Quem quer ser cheio? Quem quer que a sua cova transborda da presença de Deus aqui nessa noite? Ah, minha querida, você não vai ver trovão lá fora, não. Você não vai ver um vento entrar aqui dentro e balançar as cadeiras, nem você. Mas essa água viva que nós conhecemos, que é Jesus, ela vai invadir você aqui nesta noite. Ela vai fazer você transbordar, Marlene. Ela vai fazer viver e renascer dentro de você, Raimunda, a fé que nos leva a crer que em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Ariovaldo, eu e o Ariovaldo estamos lá no deserto. Eu e o Ariovaldo estamos lá. E aí, quando chega a ordem para nós, o Ariovaldo vai ter depressa, pega o quê? A pá? Não, a espada. Esse povo não foi para cavucar no deserto. Ninguém dele foi chamado para cavucar, ele foi chamado para pelejar. E aí, quando chega, vai espalhando para a tropa, dizendo assim: olha, é para cavucar, é para nós fazermos buracos, cisternas profundas. Só foi falado isso, viu, Júnior? E aí, quando chega isso até nós, eu e o Ariovaldo estamos lá de lado. Aí eu olho para o Ariovaldo e falo assim: quem é que Deus falava louca? Quem é que falou essa loucura? E o Ariovaldo já está lá, com a espadinha dele cavucando. Porque o Ariovaldo não está preocupado quem falou. Ele é submisso à ordem. Mas eu não. Eu quero achar um motivo pelo qual mandaram eu cavar. Cavar aonde? No deserto. Cavar como? 7 dias. Não sei. Cavar como? Fraco. Cavar como? Quase morrendo. Cavar como? Achando que aqui eu estou cavando a minha própria cova. O rei mandou eu cavar minha própria cova. Que nós vamos correr tudo aqui no deserto. Você acha que não passaria isso na cabeça da gente, Júnior? Como que alguém mandou você cavar cova no deserto? Como? Como alguém manda você cavar cova
prepararmos essas covas aqui no deserto. Irmãos, olha o poder da palavra. Olha o poder maligno da palavra. Foi o profeta que liberou essa palavra sobre nós, que é para nós cavucarmos e para nós fazermos cova aqui no deserto, porque nós não vamos ver nuvem, nós não vamos ver vento, nós não vamos ver chuva, mas a água vai descer e vai nos alimentar. Glória a Deus! Isso é fé. Quase morrendo, fraco, debilitado e cavucando a cova, cavucando a cisterna. Mas quando chegou o restante da mensagem, ela concretizou. Sabe por quê? Porque a autoridade no nome daquele que ministra a palavra de Deus, a autoridade naquele que tem a unção de Deus sobre a sua vida, a autoridade naquele que tem intimidade com Deus, a autoridade naquele que serve a Deus. E quando chegou o restante do exército, que era para escavucar, porque o profeta Eliseu tinha liberado aquela palavra, toda a história mudou. Sabe por quê? Porque agora eles sabiam que podia acontecer um milagre. Sabe, tem momentos nas nossas vidas que a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, né, Saulo? A gente olha para trás, e nós também muitas vezes olhamos para frente, viu, Fátima? A situação é tão difícil que nós achamos que não tem saída, viu, Fátima? Tem momento numa luta que é tão pesada a angústia do coração, que é tão pesada a situação que nós estamos vivendo, minha irmã, que nós olhamos mesmo conhecedores da palavra, que servimos a Deus, e nós paramos diante da situação e falamos, não há saída para isso. Eu sei que eu sirvo ao Senhor, mas isso aqui não cabe a Ele. Eu sirvo a Deus, mas eu sei que isso aqui Ele não pode fazer isso. Aquele povo, aquele exército estava vivendo aquela situação, mas quando foi trazido até eles, Marlene, uma palavra que veio da boca de um homem de Deus, aquela palavra chegou até eles e disse, olha, não vai haver vento, não vai haver chuva, mas esse vale vai ser tomado de água. Aqueles soldados foram tomados pelo Espírito de Deus, e eles passaram a crer que o sobrenatural de Deus poderia acontecer naquele lugar. Glória a Deus. O Ministério de Música cantou que o sobrenatural de Deus vai acontecer aqui nesta vida. Como homem de Deus, eu quero alimentar a sua vida nesta noite e dizer, se você crer nesta noite, você vai experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Quando os crentes dizem, eu creio, eu tomo posse. Porque você é merecedor? Não, porque Ele nos ama tanto. E aí o que acontece? Esses homens, cavuca, cansados, passaram para a noite exaustos, e ali também alguns falou assim, mas será que vai acontecer mesmo? Mas aqueles outros diziam assim, se Deus falou através da boca do profeta, Deus vai fazer. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida? Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida? Deus não é homem para que minta, nem o seu filho para que tenha prometido. Não cumpra. Se a promessa sobre a sua vida, no momento certo, na hora certa, ela vai se cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Irmã Eliane, está demorando? Está demorando nada, está no tempo dele. Porque o que Ele tem é maior do que nós esperamos. Irmã Ivani, mas Wander, olha quanto tempo que eu estou esperando. Irmã Ivani, vale a pena esperar, porque é maior do que o entendimento da senhora. Somos pequenos demais. Somos pequenos demais. Contei hoje na escola dentro do dominical. Saí quarta-feira, 3 horas da manhã de casa, preocupado para resolver tanta coisa. Tinha que ser daquele dia mesmo. Faltam 52 quilômetros para me chegar em Alvorada. A roda traseira faz o barulho mais esquisito que vocês possam imaginar. O rolamento rebentou, as esferas embolou, e aí o carro fez assim,
assim: Senhor, eu vou ter que pagar um guincho, R$600 um guincho para me levar até o Alvorada. Eu não tenho esse dinheiro até agora. Ah, Senhor, é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor é meu amparo. O Senhor é o meu refúgio e me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltar. O Senhor tem me cuidado de mim, porque 1000 tem caído à minha direita, 10.000 tem caído à minha esquerda, mas eu não tenho sido atingido, porque os teus anjos têm estado ao meu redor para me guardar. Glória a Deus. Eu quero pedir que agora, meu Pai, eu não sou merecedor, mas eu careço de Ti. Coloque a mão agora nessa roda e permita que eu rode esses 52 quilômetros para me chegar até a Alvorada. Ah, meu querido irmão, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, ouviu minha oração. A roda ficou no lugar. Eu rodei 52 quilômetros, cheguei na primeira oficina, encostei, disse, chamei o mecânico, ele chegou, olhou para mim e falou: o que é? Falei: a roda estourou o rolamento todinho. Ele foi, levantou o carro, mas o carro está muito pesado, ele está com 600 e poucos quilos aí atrás. Ele falou: vixe, acabou de levantar. Ele tira a roda, a hora que ele tira a campana, o rolamento cai com um cumbo no chão, Maurício. Aí ele olha para mim e fala assim: você saiu da onde aqui dentro da cidade? Quantos quarteirão você rodou até aqui? Eu olhei para ele e falei assim: não estava aqui dentro da cidade, não. Eu rodei 52 quilômetros para chegar aqui. Ele olhou para minha cara e falou assim: mas tu é mentiroso, hein? Isso aqui não dava para rodar nem um quarteirão para você chegar aqui. Irmãos, eu não tive resposta por ele, porque eu fui tomado de uma emoção tão grande que eu saí por trás do carro e parei de trás do carro e comecei a chorar e falei: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é o Deus da sua causa aqui nesta noite. Só o Senhor é a resposta para a sua dificuldade aqui nesta noite. Só o Senhor é a solução para o seu problema. Só Ele, só Ele, só Ele. Não é na nossa capacidade humana, não é naquilo que achamos que sabemos, mas é no poder de Deus. E aí, quando nós vemos esses 3 reis levando aquela palavra, eles vão dormir. E aí logo de manhã, quando eles estão ali oferecendo a oferta dos alimentos para tomarem café, chega uma notícia até eles: olha, um grande volume de água vem descendo lá de cima. Aí não eles vão olhar para cima e falam: mas cadê a chuva? Cadê a chuva, irmã? Cadê a chuva? Vai chover na tua vida hoje à noite. Vai chover na tua casa hoje à noite. Vai chover na casa do seu filho hoje à noite. Vai chover aqui nessa noite. Meu pastor já liberou uma palavra no início desse culto sobre a tua vida. Toma posse dela. E aí, eles olhando aquela notícia se espalhou. O quê? Está descendo um grande volume de água. O volume era grande, meu querido. Era grande. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele não ajuda, Ele não faz nada pela metade, ou simplesmente, pastor, só para nos agradar um pouquinho. Ele faz em abundância. Não porque nós somos merecedores, mas é porque Ele é Deus, Marlene, Deus colocou uma paz muito grande no seu coração essa semana. E eu quero te dizer, aquela preocupação que você disse para mim, ela já acabou no seu coração. Sabe por quê? Porque a paz dele excede todo entendimento. Você é preciosa para Ele. Recebe essa palavra de Deus nessa noite. Tranquilize a sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, e aí os inimigos olham. Um chega lá e fala: nossa, avisa o nosso rei, traz os contatos. O que foi? Um volume de água descendo, mas não é água, é sangue. Como assim? O sol, da determinada altura que ele estava, refletia na água. E como ele refletia na água, da forma que estava sendo refletido, pensava-se que era sangue e não água. E quando os moabitas olham aquilo lá de cima do vale e falam:
e se mataram um ao outro. Essa era o pensamento daqueles que pelejavam contra o povo de Deus. Esse é o pensamento de muitos que te conhecem e falam: vale a pena estar lá na casa do Senhor, como você fala, enfrentando as dificuldades, os problemas, a enfermidade que você está passando? Vale a pena? Eu quero dizer para você que vale a pena, porque quando o inimigo cogita contra você, o Senhor, quem você serve, está pelejando por você. Quando o inimigo está planejando a sua derrota, o Senhor está trazendo a vitória para a sua mão. Aí eles olham lá para baixo e falam: nós já ganhamos sem precisar pelejar, e descem despreparados. A espada talvez não está na mão, foi colocada no cinturão, e aí eles descem correndo, sabe para quê? Para pegar os esforços, para pegar aquilo do povo de Israel, porque eles já estavam mortos. E aí quando eles descem no vale, que eles vão de encontro com o exército de Israel, a água já tinha enchido várias das cisternas, e o povo já tinha o quê? Alimentado de quê? De água. Água que é vida. E quando eles alimentaram dessa água, eles foram fortalecidos não só pela água, mas pelo Espírito do Senhor. Os animais revigoraram as suas forças, e quando os moabitas vêm de encontro, que eles dão para o exército de Israel, o exército de Israel marcha por cima dos moabitas, e eles desfazem o exército moabita. Mas para aí, o pedido dos 3 reis era o quê? O pedido dos 3 reis era o quê? O pedido dos 3 reis era o quê? Mas sabe o que o Senhor falou para Eliseu no versículo 18? Olha, e a isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregarei os moabitas nas vossas mãos. Aleluia, aleluia. Eles foram buscar água para beber, mas o Senhor falou para eles: não só trarei água para vós beber e alimentei, mas também colocarei os moabitas nas vossas mãos. Esse é o Senhor que você serve. Esse é o Deus transformador de situação. Esse é o Deus que muda a circunstância, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos e que temos que acreditar nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Você tem pedido algo para Deus e você acha que ele está tardando? Você acha que ele esqueceu de você? Nesta noite ele me trouxe aqui para dizer para você: ele não atrasa e ele não tarda. Ele está pronto para te atender, mas no momento e na hora dele. Foi preciso o exército ficar 7 dias, ficar sem água, para reconhecer que a estratégia que eles tinham montado não ia levar a lugar nenhum, que a dependência era de Deus. Quando eles dependeram de Deus, o homem de Deus trouxe uma palavra, foi liberada uma palavra sobre eles, e se cumpriu aquilo que foi prometido. A bênção de Deus chegou sobre os 3 exércitos. Feche teus olhos aí agora. Tem gente que tomou, vou falar pela direção de Deus. Tem gente que está aqui nessa noite, pode solar aí, irmão Paulo. Tão grande é o meu Deus. É o Deus que nós servimos. Saulo, ele é tão grande, ele é maior do que o nosso entendimento. Irmã Alice, ele é o mesmo Deus que Eliseu. Ele é o Deus que a senhora serve. Ele é o Deus em quem a senhora tem depositado a sua confiança. Fátima, vale a pena acreditar nesse Deus. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que está vivendo um momento na sua vida aqui. Você está passando por circunstâncias, não é essa semana, você está passando por circunstâncias na sua vida em que você tem parado e analisado as circunstâncias que tem te cercado. E você tem visto que na sua sensibilidade e no momento que você está passando frágil, vai ser difícil você alcançar aquilo que você precisa. Eu estou falando, não é só em área financeira não. Tem pessoas que estão aqui, que estão passando por momentos difíceis em outras áreas também. Tem pessoas que estão passando aqui por circunstâncias, a sua empresa não vai bem, e você não consegue entender o porquê. Tem pessoas aqui que estão passando problema com o filho, e também não está sabendo por que está vivendo essa situação.
Tem pessoas aqui que estão passando problema no casamento, no relacionamento, e não tem entendido o que é que tem acontecido. Deus trouxe você aqui nesta noite para falar para você. Você não vai ouvir trovão lá fora. Nenhum vento vai invadir essa igreja e vai sacudir essas cadeiras. Mas Ele, que é água viva, e a água que nós bebermos dela, nunca mais teremos sede. Ela vai tomar esse lugar. E ela vai invadir você. Você é a cisterna dele aqui nessa noite. Eu quero dizer para pessoas que creem, eu quero dizer para você que acredita, o irmão, não seja tomado pelo momento, não seja tomado pela circunstância, mas seja tomada e tomado pela fé que é viva no seu coração. Deus pode mudar essa situação hoje à noite. Não porque tem alguém aqui falando para você, mas a sua fé é convicta e ela leva você a crer que você pode acreditar que Ele pode mudar essa situação. E eu creio que nesta noite, neste lugar, a fé de muitos que estão aqui vai ser transformadora para mudar a situação que vocês estão passando e estão vivendo. Então agora toda a igreja com os olhos fechados. Nós não precisamos olhar quem vai levantar e quem vai vir, ou se não vai vir ninguém, isso não é problema. Deus trouxe a direção, eu entrego a direção, cabe a você escolher. Minha querida e meu querido, volto a te dizer, é fé. Não é trovão lá fora, não é vento forte aqui dentro da igreja, mas é você caminhar no seu lugar e vir com as suas duas mãos para frente dizendo: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Eu não sei no que é que você está crendo hoje, que você precisa crer que vai acontecer, mas eu estou convidando você agora. É um convite meu agora para você na direção do Espírito Santo de Deus. Você que precisa de algo da parte de Deus, você que está carente de uma solução da parte de Deus, você que está vivendo uma impossibilidade na sua vida, eu quero que você levante do seu lugar, coloque as suas duas mãos para frente, vem caminhando aqui para frente dizendo assim: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio no que? Você sabe no que você crê. Você sabe que você não precisa. Eu só vou falar agora mais uma vez, e depois eu vou orar por quem está aqui na frente. A direção de Deus é assim: eu não vou insistir, porque não é número de pessoas aqui na frente, é a atitude de fé que nos leva a alcançar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Saia do seu lugar, você que crê nesta noite que você pode receber o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Caminhe até aqui na frente agora, com as suas mãos para frente, dizendo: eu creio, Senhor, eu creio que não vai ter vento, eu creio que não vai ter nuvem, eu creio que não vai nem respingar, mas eu creio que nesta noite eu vou encontrar da parte do Senhor a solução para o meu problema, eu vou receber da parte do Senhor a resposta para o meu problema, eu vou receber a cura para a minha enfermidade. Eu creio, e essa palavra é para quem quer tomar posse, não desmerecendo quem ficou no banco, mas a revelação de Deus é assim, ela move o coração do homem e da mulher para tomar posse daquilo que Deus fala no coração dela. Você que está aqui na frente, feche teus olhos, feche teus olhos agora. E eu queria pedir só uma coisa para você agora. Eu queria que você começasse a repetir a seguinte frase: eu creio. Não, você vai repetir, não é para mim, você vai repetir agora bem baixinho, várias vezes. Você vai estar tomando posse, irmão, isso é fé. Você não está vendo a gotinha de água cair, você está olhando para cima e não está vendo nuvem, você não está vendo vento, mas você crê que a chuva vai cair sobre a sua vida, você crê que o milagre de Deus vai ser sobre a sua vida aqui nessa noite. Comece agora a falar, comece a dizer: eu creio. Igreja, fique em pé, levante a mão aqui para frente agora, como igreja do Senhor, comece a orar agora com esses irmãos que estão aqui na frente, para que Deus confirme no coração deles, para que Deus libere sobre a vida deles aquilo que eles precisam aqui nessa noite. Meu Deus, pela autoridade que é no nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero testificar, tocando na vida dos meus irmãos, que eu creio, que o Senhor é poderoso para fazer segundo a necessidade de cada um deles que está aqui na frente. Meu Deus, faça segundo a tua vontade, faça segundo o seu querer. Meu Deus, eu não sei a necessidade, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a luta, mas eu creio
Vocês vão orar agora, individualmente. E vocês vão falar assim: Senhor, eu tomei uma atitude diferente. Eu caminhei até aqui na frente porque eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra é poder. Eu quero que você use essas palavras. E como eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra nos fala que o Senhor é poderoso para fazer, eu quero nesta noite agradecer ao Senhor pelo milagre que o Senhor proporcionou na minha vida. Começa a orar agora. Começa a orar. Começa agora a agradecer. Irmãos, agradecer sem receber é milagre. Agradecer sem receber é fé. Agradecer sem ter um milagre é fé. E é isso que vai se tornar um milagre na sua vida. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está enxergando, mas Deus está fazendo um milagre nessa noite em prol da sua vida. Aleluia. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Irmãos, aplaudemos o Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Pastor Márcio, Deus é muito bom. Volta a palavra do Senhor. Deus visitou a sua igreja grandemente nessa noite. Desde a primeira palavra que o Senhor liberou sobre nós, como até agora. E Ele há de continuar nos abençoando no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós devemos achar, devemos ter em mente, por maior que seja a bênção que nós vamos receber de Deus. Muito forte, o que Deus falou para o profeta no versículo 18, isto é pouco aos olhos do Senhor. A gente, muito forte esse jeito, muito forte. Porque a gente acha que já temos tudo de Deus, não alcançamos. É pouco. É pouco. Deus tem mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos, cadê o pessoal do louvor? Faz parte do nosso culto, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Isso faz parte do cultuar a Deus também, amém? Você vai trazer um pouco daquilo da bênção que Deus tem dado para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão estar aqui cantando, os demais vão estar trazendo os seus dízimos e suas ofertas. Também pode fazer através do Pix ou através da transferência bancária. O Pix da igreja é o CNPJ da igreja. Amém? Em nome de Jesus. E pelas montanhas
deixa eu deixar aqui os irmãos tranquilos, né? Quando ele falou, orou por nós, que inquietação do coração, né? Então os irmãos ficam preocupados, o que será? Curiosidade. Não há inquietação. Nós tivemos um desconforto de pressão arterial na quinta-feira em casa, repouso, e a pressão da gente subiu. Eu estou tomando medicamento normal, a gente toma um remédio de manhã e uma tarde, e eu acordei cedo, e normalmente eu não tomo logo remédio de pressão. Eu costumo, faço café, leio um texto bíblico, vou tomar com Deus, e vou tomar o remédio mais tarde um pouquinho, né? Mas tomei dentro do horário, temos 8 horas mais ou menos, mas quando foi mais ou menos 10h30 eu senti um desconforto, né? A melhor coisa que tem, irmãos, é a gente conhecer o nosso corpo. Você nota alguma coisa diferente, você conhece ele, você sabe que não está ligado, né? Então, logo minha cabeça normalmente ela dói, dá umas pontadas, ela dói na parte de cima, dói atrás. Eu já sei que está uma sensação de desmaio. A minha pressão confortável é abaixo de 2. Ela chegou em 3 e eu começo a sentir reações estranhas, dor de cabeça. Minha 11 por 6, minha pressão normal, né? E aí eu comecei a andar, para não cair, comecei a andar no corredor, tomei uma água, aí peguei uma baixa de pressão, aferi, estava 17 por 8. Está 17 por 8, até o Maurício falou para mim que esse aparelho digital tem que botar um a mais, então estava 18, né? E batimento cardíaco um pouquinho alto. Isso era umas 10h30 mais ou menos, já tinha umas 2 horas que eu tinha tomado o remédio, né? Aí eu esperei um pouquinho para ver se melhorava, melhorou, esperei mais uma meia hora, eu fui tomei outro remédio, né? Sem o médico mesmo, já tomei outro comprimido, demorou demais, baixou. O batimento cardíaco foi 94, que não é normal, você tem repouso de batimento cardíaco 94, não existe isso. É 77, 79, 78, é isso que é normal, né? Mas aí normal, controlou, à tarde precisava levar de Vianópolis, eu vinha ali, vinha sozinho, depois eu falei, não, eu olhei, eu vou voltar, eu falei, não, eu voltei. Então tá tudo normal, tá normal. Até agora tá normal. Agora à tarde, eu almocei, cheguei em casa, sentei, de repente a dor de cabeça veio muito rápido. Eu aferi, pressão subindo. Ela estava 14, quase 15, né? Eu fui tomar remédio. Então tá tranquilo. Então assim, nós temos uma consulta marcada, né, para quinta-feira, mas está tranquilo, não se preocupa não. Nada, né? A gente está sob controle de igreja de horácio, né? Se tivesse orando por nós, mas está sem problema. A gente está acompanhando, controlando direitinho. Creio que Deus já pôs a mão. Amém? Nós temos uma consulta marcada para quinta-feira, né? Porque não acho que não tem necessidade de ir para o hospital de emergência, mas eu acho que está normal, passou por tudo. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria orar pelo Iberê e pela Thalita, queria que vocês viessem aqui à frente. Amém? Irmãos, eles estão até bonitos, né? Bem vestidos hoje, combinando ali. Foi de propósito? Eu nem falei que eu ia orar para vocês, né? Vem cá na frente para a gente orar. Irmãos, Deus tem levantado o Iberê e a Thalita numa missão assim extremamente importante, extremamente delicada, né? Nós estamos com um trabalho na igrejinha e eles estão cuidando dos meninos, né? Daqueles que estão vindo para o trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande sobre a vida deles. E nós vimos assim, os meninos vão lá para o culto e há uma necessidade deles aprenderem as coisas básicas do Evangelho, é necessidade do discipulado. Então nós estamos começando um trabalho de discipulado. Eu falei que eu orientei primeiro para a Thalita, que precisava fazer isso, né? E para trazer esses meninos lá para cá é difícil, não é verdade? Então o Iberê
Mas a Thalita, eles vão começar um trabalho discipulado agora, lá com eles, com esses meninos. Nós fizemos a primeira reunião com eles ontem de manhã, lá na casa deles, ofereceram um café para eles. 11 estiveram lá interessados em aprender a palavra. Então isso aí é graça a Deus de Deus. E eles precisam da nossa cobertura de oração. Amém? Porque para Deus renovar as forças, para Deus capacitá-los. A Thalita já está fazendo seminário online, né? Online, ele já está estudando, já pegou uma matéria, está fazendo espiritualidade. Beira vai começar a fazer também. Porque são pessoas que a gente vê que tem um ministério que Deus está levantando para trabalhar. E eles estão apaixonados por aqueles meninos. Achei tão bonitinho os meninos chegar lá e dar bênção para eles. Dando bênção da ação deles, né? E já está vendo o testemunho das mães agradecendo: ó, meu filho mudou, ó, obrigado, vocês estão cuidando deles, né? E muitas das mães trabalham lá com a Vanderlúcia, no restaurante, né? Cidade, lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Eu queria que os irmãos cobrissem esses dois jovens aqui, esse casal de jovens, com oração, amém? Para Deus abençoá-los, para Deus usá-los, né? Está surgindo, está nascendo novos deles. A gente fica feliz com isso, amém? O Samuel também se prontificou a ajudar aqueles meninos, né? Dar uma dinâmica com eles lá, né? Uma aula de xadrez, né? O Samuel tem essa habilidade, né, para poder ajudar os meninos. Então vamos estar orando. Eu queria que vocês estivessem orando para aquele trabalho na igrejinha, amém? Eu creio que Deus realmente tem feito grande obra naquele lugar. Eu estou falando de jovem, mas tem também senhoras ali que têm ido ali, né, frequentar, né, Vanderlúcia? O Edson não está aqui hoje, e você que conhece Vanderlúcia, conhece bem lá o pessoal da igrejinha, tem ido muitas pessoas lá, adultos, né? Eu creio que Deus tem uma grande obra naquele lugar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar por eles, para abençoá-los. Em nome de Jesus, Deus possa suprir as necessidades deles em todas as áreas. Eles têm a questão dos projetos dele, material, de trabalho. O Iberê tem uma pastelaria, o Iberê está trabalhando, não é verdade? E eles não medem esforços, né? Você vê, eles tiveram ontem, se jogaram na obra, tiveram aquele café da manhã ontem de manhã, à tarde teve um trabalho lá na teve a chuva, né? Mas tinha um trabalho marcado para ontem à tarde. Hoje já estavam aqui no ensaio, né, às 5 horas. Vamos orar por eles, amém? Em nome de Jesus. Por esse casal, estenda as mãos aqui à frente. Vou pedir ao pastor José Roberto para fazer essa oração, pastor também. Que Deus esteja ungindo mesmo esses jovens, que eles estejam realmente cheios de graça, cheios de bênção. Deus dê sabedoria, Deus dê graça, Deus dê discernimento, Deus dê estratégia de trabalho, amém? Que tenham acima de tudo poder do Espírito sobre a vida, amém? Em nome de Jesus. Deus querido, em nome amém, de Jesus. Nós estamos com as mãos levantadas aqui, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor. Queremos que o Senhor estenda a aleluia, capacitando, aleluia, e dando a eles discernimento. Amém, Jesus. Sim, direção. Amém. As crianças. Amém, Jesus. Até para os adultos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Pode sentar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Os meninos estão realmente animados. Amém? Nós vamos ter então, essa semana, os nossos trabalhos normais da igreja. Tem aí na terça-feira a reunião de intercessão, que é muito importante. A igreja tem um caderno de oração. Essas irmãs oram sempre por esses cadernos de oração. Se você pode pegar a caneta, colocar o seu nome ali, né? Tem uma caixa de oração. Se você não quiser pôr no caderno, né? Quiser ficar mais escondido um pouquinho do seu pedido, não quer abrir o seu coração, mas pode botar dentro da caixinha de oração. Os irmãos estão aqui orando e nós cremos que Deus tem ouvido as orações feitas nesse lugar. Amém? Quarta noite,
A terça-feira à noite ainda nós temos algo culto nos lares. Eu não lembro onde é que é. Você sabe quando o Isaías não está aí? Mas não. Não é na casa do Júnior, não. Está perto. Está perto, é em novembro. Eu estou lá na casa do Júnior. Depois nós vamos. Uma parecida da Odete. Vai ser lá na casa da Odete? Era na casa do Flávio, né? Aí foi. Ah, tá. Era na casa do Flávio. Aí eu falei que se cancelasse, ia fazer lá na casa da Odete. Vai ser lá. Então é lá na Odete. Já está dentro da semana passada, a gente querendo marcar um culto lá. Então, irmãos, terça-feira, quem está com saudade aqui da irmã Odete? Amém? Então vamos fazer um culto lá na casa dele. Vou até avisar para amanhã para Lourdes, né? Que terça-feira a gente vai estar lá. Amém? Para abençoar a irmã Odete, fazer esse culto lá no nome de Jesus. Recebemos. Quarta-feira a gente tem o nosso culto aqui, que é a quarta do milagre. Amém? Venha à noite para você ouvir uma palavra, receber o coração e acreditar no sobrenatural de Deus aqui, né? Enquanto o Mãe estava pregando, eu estava mergulhando lá no texto, e a gente vê ali que é milagre em cima de milagre. Também. Eu até preguei aqui na quarta-feira exatamente sobre isso. Foi milagre em cima de milagre, é verdade? Foi algo assim tremendo, vários milagres lá acontecendo. Vários, realmente podemos dizer, sobrenatural, né, de Deus, né? É um texto maravilhoso. Fala. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, quarta-feira está aí o nosso culto do milagre. Você pode vir orar. Quinta manhã com Deus, com o Maurício. É um trabalho importante. Embora às vezes em 1, 2, 3 aqui. Mas é orando. Está orando pela igreja, está orando pela sua casa, pela sua família. Domingo, irmãos, tem um café aqui tão gostoso, né? E eu estou tão animado. Cadê a irmã Luz? Irmã abençoada, né? Ela disse o seguinte para Deus: que queria mudar para perto da igreja, que queria ajudar na igreja. Eu quero mudar, Senhor, porque eu quero ajudar, eu quero trabalhar, né, irmã? Quero trabalhar. E ela chegou para Helena e falou: irmã Helena, eu quero trabalhar. Deixa eu ajudar nesse café aí, né? E ela, desde que mudou para cá, ela vem, vai lá uma vasilhinha, e ela hoje veio ajudar a irmã, né? Aleluias. E nós tivemos duas hoje, né? Lá na cozinha, produzindo aquele café maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus. Uma bênção, né? Foi uma bênção de Deus. Então eu queria convidar você para tomar esse café gostoso aqui. Gente, a nossa escola está tremenda. Hoje foi tremendo, amém? Quem esteve na escola aqui hoje? Quem tirou dúvida? Quem saiu daqui exatamente com as dúvida tirada, saiu daqui abençoado? Levanta a sua mão, amém? Nós estamos estudando sobre a esperança da ressurreição, amém? A esperança da ressurreição. Então toda aquela dúvida que a gente tem, né, de escatologia, foi muito gostoso aqui hoje pela manhã, amém? Deus nos abençoa assim, de uma forma tremenda. Eu quero convidar você para vir para a escola bíblica. Venha aqui estudar a palavra. Amém? Venha aqui estudar a palavra, né? Quem não esteve aqui presente hoje, você sabe o que é sono da alma? Ou tem dúvida? Se você tem dúvida, se você tivesse aqui, você não teria mais dúvida. E nós estudamos aqui, falamos muito sobre isso aqui. Amém? Então venha para a escola, gente. Isso aqui é tremendo. Amém? Então convido vocês a ir na escola bíblica no próximo domingo. Agora alguns avisos do acampamento importante. Eu quero louvar a Deus pela igreja que nós temos aqui, pelos irmãos que nós temos aqui, além deles serem dizimistas e ofertantes, amém? Aqueles que são dizimistas e ofertantes, a igreja é muito envolvida com a necessidade, amém? Então nós temos recebido algumas ofertas já para o acampamento, e eu quero agradecer você que Deus possa retribuir. A gente não sabe quem foi, deixar no envelope lá atrás, disse que era uma oferta para o acampamento, com uma quantia dentro.
acampamento, já está com o Maurício, vai passar para o Isaías, amém? A irmã Marli doou um ventilador para se fazer uma rifa e está vendendo essa rifa. Quanto que é a rifa? R$10. Quantos nomes são lá? Você sabe se é 100? 100 nomes. Né? Então são R$10 cada rifa. Eu queria pedir aos irmãos, é a maneira que você tem de poder ajudar nesse acampamento. Porque esse acampamento, Isaías está fazendo praticamente no 0,800 com as pessoas que estão participando. É 0,800. São R$2.500 de aluguel, tem comida, tem alimentação, tem limpeza. A despesa é alta. Amém? Então assim, queria que os irmãos pudessem realmente se envolver. Podem se envolver ainda mais e fazer isso. Pode procurar o Iberê, procura o Vanderlan, amém? Eu quero comprar uma rifinha desse ventilador aí, amém? Me ajudar, amém? Em nome de Jesus. No domingo que vem, nós vamos levantar uma oferta para ajudar lá no acampamento. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus, no próximo domingo. Amém? E quero que os irmãos intensivem a oração para esse acampamento. Eu e irmãos Helena, nós vamos para lá, nós vamos dormir lá, nós vamos ficar lá, nós não vamos sair de lá, nós vamos falar junto com esses meninos lá. Amém? Então eu queria que vocês estivessem realmente orando para que Deus estivesse abençoando esse trabalho ali, no nome de Jesus. E está precisando de gente para trabalhar lá, está precisando de gente para limpeza, para ajudar na limpeza, está precisando de gente para estar, quem sabe, fazendo um guarda noturno lá, está precisando de gente para trabalhar. É só falar com o Isaías, ela vai trabalhar nesse acampamento lá e vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente. Perdão, Raimundo, deixa eu passar. Senta um pouquinho, deixa eu passar um pouquinho para a senhora falar do trabalho do próximo sábado, dia 19. A senhora me perdoe, viu? Quer não? Quer? Pai do Senhor, igreja, eu sou muito feliz de estar aqui, né? Graças a Deus que nós possamos sair daqui todos abençoados. A honra e glória do nome de Jesus. Então eu quero. Liane, ela não vai colocar. Tá falando. Liane, dá para você colocar aí nosso convite? Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, esse fim de ano agora, nós vamos ser gratos a Deus, né? Vai ser voltado para a gratidão a Deus, tá? Por tudo que Ele tem feito por nós. Eu conto com todas as irmãs aqui. Pode colocar aí? Tá ajeitando, vai. Tá bom. Não vou antecipar, não. Deixa ela colocar. Falando. Vai ser muito bom, eu espero que todos venham participar. Lá na quinta-feira, pastor, eu quero lá na igrejinha. No caso, não é, eu estou convidando as irmãs de lá também, que ela está participando do nosso encontro aqui no sábado. Tá bom? Vou antecipando aqui, quando a Eliane coloca lá, a gente repete. Então, irmãos, o nosso encontro vai ser sábado, viu? Às 19, dia 19, às 17 horas. Tá? Teve irmãs que veio falar para mim que está muito cedo, mas não preocupa não, eu vou dar um tempinho para que todas as irmãs possam chegar, tá bom? Sem problema. Então, está ali, ó, MCA, Mulheres que Estão em Ação 2022. Convida você para o último encontro do ano da Rede Mulheres, realizado no dia 19 do 11 às 17 horas. Nessa ocasião, nós vamos aproveitar para homenagear todos os aniversariantes do ano, né? Nós não fizemos durante os meses, semestres, então vamos fazer. O tema desse encontro vai ser gratidão. Aí nós pedimos colocar ali, né? Vamos nos alegrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Contamos com sua presença, vai ser muito importante sua presença aqui, o local aqui no salão da igreja. Tá bom, irmãs?
Posso contar com todas as irmãs aqui, tá? Deus possa abençoar cada um. Eu vou colocar no grupo, tá? Vou soltar aí na mídia, no grupo, que vocês estejam aí lembrando dia após dia. Não vamos esquecer, tá? Um abraço a todos, que Deus possa abençoar cada um. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, para nós orarmos. Concluímos o nosso culto. Eu quero avisar os irmãos, talvez vocês tenham sentido a ausência de alguns irmãos, né? Irmão Cícero e irmã Elisete viajou, eles foram visitar parentes, devem estar retornando até sexta-feira, eles falam que eram 15 dias, acho que até o próximo domingo eles devem estar aqui. Amém? E tem outros irmãos, a Romilda sempre me avisa quando ela vai para a chácara, foi com a família para a chácara, por isso que ela não está presente. Amém? Bom, a irmã Divina também me avistou, ela viajou na semana da ceia, foi para junto da família, foi pegar jabuticaba e foi ficar uns dias por lá. Amém? Está viajando, mas avisou também para nós pessoalmente. É bom ouvir, o pastor sabendo que está a ovelha, né? Amém? Em nome de Jesus. Levanta suas mãos em direção à sua casa. Vamos pedir a bênção de Deus. Amém? Não deixe de orar pela nossa pátria, nossa nação. Nós estamos atravessando um momento extremamente difícil, delicado, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor dê para o teu povo uma semana de vitórias. Obrigado por tudo que recebemos do Senhor nesta noite. Obrigado pela palavra que veio ao nosso coração. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. E que o Senhor nos dê uma semana de vitória. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho que eu quero falar para os irmãos, mas eu não quero que grave. Tira aí. Amém?